gentileza, eu gostaria de convidar a todos a abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez poder estar sendo útil na sua obra. Agradecer ao nome do Senhor e louvá-lo pela vida do nosso pastor, coordenador da região, pastor Eliezer Cavalcante, homem de Deus, que Deus tem levantado nesta região para fazer a diferença. Deus continue abençoando de uma forma rica e especial, continue laureando de glória a sua vida, seu ministério e também toda a sua família. Assim também se estende minha saudação a todos os obreiros, pastores que estão em nossa retaguarda, também aqui à frente, a toda a igreja aqui no Pontal. Sempre uma alegria estar retornando a esta casa de oração, desta feita na posse do nosso amigo pastor Éder, para juntos congratularmos ao nome eterno do Senhor nosso Deus, que vive e que reina para sempre. Satisfação muito grande de estar revendo os pastores, amigos. Deus seja louvado em nome de Jesus. Quero enaltecer ao Senhor e louvá-lo pela vida do presbítero Paulo Rosendo. Fique de pé, irmão. Irmãos, eu preciso notificar sobre a vida deste moço, porque quando eu aceitei a Cristo, eu era jogador de futebol. Quem conhece a minha história sabe. Eu estava lá em Portugal jogando quando o Senhor me arrancou do futebol e me fez pregador do Evangelho. E conheci o presbítero Paulo. Ele foi o instrumento que Deus começou a levantar para me guiar e me ensinar o caminho. E muitas vezes Deus me chamou para pregar e muitas vezes eu queria as agendas dos 4 domingos e ele disse: não, você sai 2, fica 2. E muitas vezes eu queria brigar com ele, ele disse: não, ou sai 2 ou então não sai nenhum. E eu não entendia. Eu disse: mas você também é pregador. Ele disse: eu não quero fazer você um pregador, eu quero fazer você um obreiro. E hoje eu agradeço a Deus pela vida do presbítero Paulo, a irmã Helena, os meninos. Deus abençoe de novo a tua vida. Sempre tivemos um carinho muito grande pela família, que Deus recompensa em nome de Jesus. Vamos achar a referência bíblica que nós citamos nessa noite, Ezequiel capítulo 47, versos de número 1 até o verso de número 9. Tem um sinal dizendo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu umas 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu umas 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, que eu não podia atravessar. Guarde isso aí, segure isso na mente e no coração, que eu não podia atravessar. Diga comigo: eu não podia atravessar. Repita de novo: eu não podia atravessar. Porque as águas eram profundas, águas que me deviam passar nadando, rio pelo qual eu não podia passar. Disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E viste isto, filho do homem? Então levou-me. Repita comigo: então levou-me. Guarde isso também. Então levou-me. E me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado,
rio havia uma grande abundância de árvore, de um e de outro lado. Então disse-me: águas que saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas. E serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E você diz amém. Sempre dando glória. Queridos e amados do Senhor Jesus, quando nós observamos o texto e a referência que nós acabamos de ler, eu começo a entender e a observar como está escrito no prólogo do texto, falando sobre as correntes das águas purificadoras. Nós sabemos que Ezequiel foi um profeta que Deus levantou justamente no período do cativeiro. Cativeiro este denominado como cativeiro babilônico. E Deus levanta 3 profetas nesta ocasião: o profeta Daniel lá dentro do palácio, o profeta Ezequiel à beira do rio Quebar, e o profeta Jeremias, que próprio profetiza acerca do cativeiro, que não foi levado ao cativeiro. É aqui que nós entendemos que este profeta Ezequiel, quando Deus chama-o no capítulo de número 47, para o mesmo então ter uma grande revelação, porque Deus agora queria mostrar para Ezequiel o sobrenatural da parte dele, para que ele entendesse o que era que o Senhor queria fazer e mostrar a Israel. É nesse momento que a Bíblia diz que agora aparece um varão, um homem, diante da presença de Ezequiel. E Ezequiel viu que este homem tinha um cordel de medir. E de repente Ezequiel percebe que ele adentra um rio. Nós podemos perceber que era um rio longo e profundo em sua extensão. E quando Ezequiel adentra o rio, a Bíblia diz que este varão, ele mede 1000 côvados. Quantos côvados? 1000. Quando ele mede 1000 côvados, ele então começa a chamar Ezequiel, depois que mede os 1000. E Ezequiel agora começa a adentrar sobre as águas. Começa então a entrar nas águas e começa a caminhar pelas águas. Observe comigo que eu, como gosto de pesquisar acerca das escrituras. Aí eu fui pesquisar o que significa 1000 côvados. 1000 côvados, ele dá o equivalente a 50 centímetros. Então, quando nós observamos que foram 4.000 côvados a ser medido, ou seja, um côvado, ele dá o equivalente a 50 centímetros, e 1000 côvados, ele vem dar o equivalente a 500 metros. Sendo 4 medidas de 500 metros, estaria dando o equivalente a 2 quilômetros. Quem dirige sabe a distância exata de 2 quilômetros, o quanto é distante. E é neste momento que nós entendemos que agora o varão adentra com o cordel de medir, mede 500 metros e chama Ezequiel para o mesmo adentrar as águas. Ezequiel começa a adentrar as águas, e quando ele começa a caminhar, a Bíblia diz que ele para nos 500 metros e a água está pelos tornozelos. Observe que 500 metros é uma quantidade, uma distância boa, mas mesmo assim, quando ele anda 500 metros, as águas ainda estão nos tornozelos. Se fosse um rio mais profundo, ela daria o equivalente à cabeça, o pescoço, os ombros, mas não, a Bíblia diz que as águas dão pelos tornozelos. Quando nós falamos de tornozelo, nós começamos a entender na revelação do texto que Deus estava levando a Ezequiel a uma firmeza de levá-lo a lugares que ele nunca sonhou em estar. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós nessa noite, para o pastor Éder? Que Deus está fazendo coisa nova,
e vai começar a levá-lo a lugares que ele nunca sonhou e nunca caminhou. Neste momento o varão começa a medir mais 1000, e ele começa a adentrar justamente as águas mais profundas. Quando ele mede então mais 1000, mais 500 metros, a Bíblia diz que agora as águas dão pelos joelhos. Quando nós falamos de joelhos na Bíblia, nós entendemos que joelho fala de oração. É Deus chamando, varão chamando, medido mais 1000, tanto ao pastor Éder como à igreja do Pontal, porque a responsabilidade não é só dele. É Deus falando e dizendo: vocês vão ter que descer na minha presença mais e mais, para que eu, Senhor, faça coisas grandes e mostre as minhas revelações e as minhas profundezas. Quem acredita, levante a mão, dê glória a Deus. E a Bíblia diz que neste momento o varão mede mais 1000. E quando ele mede mais 1000, agora Ezequiel continua caminhando adentro das águas. E agora as águas dão pelos lombos. Quem nunca ouviu alguém profetizar em círculo de oração e dizendo: cinge os teus lombos e bate no ombro. Aleluia. Está errado, irmão. Quando você ouvir alguém dizer cinge os teus ombros, não é para bater no ombro, porque o lombo é aqui. E segundo os costumes judaicos e segundo a lei do Oriente, quando o homem ele era preso pelos ombros, era Deus dizendo: daqui ele não pode sair nem pode mexer, porque quando eu prendo o homem oriental pelos lombos, eu que tenho o controle da sua vida, o domínio de tudo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que Deus está prendendo nesta noite a igreja para estar na sua presença. E a presença de Deus é a fartura de alegria. Deus está dizendo: eu estou prendendo, porque aqueles que são meus, eu faço o que quero, eu levanto quem quero, eu fortaleço, eu faço o milagre acontecer, porque sou Deus de poder e de glória. E todo controle, todo domínio está nas minhas mãos. Ele está dizendo: você não faz o que você quer, você não anda por onde quer, porque sou eu, Deus, que faço providência na tua vida. Aleluia. Quem crê nisso, levante a mão, adore a Jesus. Quando então Ezequiel adentra as águas que dão pelos lombos, agora o varão mede mais 1000 e chama e diz: vem Ezequiel. Ezequiel adentra. E quando Ezequiel sai caminhando, é neste momento que nós entendemos que Ezequiel chega a uma profundidade tão grande que ele não consegue mais caminhar. E é nesse momento que a Bíblia diz que ele não conseguia caminhar. Por que não conseguia caminhar? Porque justamente os pés lhe faltaram na proporção do chão. Por quê? Porque enquanto ele estava caminhando dentro das águas, ele estava sentindo o chão. Mas depois que as águas foram se aprofundando, Ezequiel não sente mais as pernas, não sente mais o chão. E agora Ezequiel percebe que não dá mais para ir, porque tinha mais 500 metros para percorrer. E ele percebe que não dá mais para caminhar. E ele percebe que não dá mais para andar. Então Ezequiel, agora olhando para o varão, disse: para mim não dá mais, para mim não tem mais possibilidade, eu não consigo caminhar. O que é que Ezequiel estava dizendo com isso? Ezequiel estava dizendo: a minha limitação humana parou aqui, é só até aqui, não consigo mais. Porque vai chegar momentos na nossa vida, se não já chegou, vai chegar, porque isso é experiência com Deus, que muitas das vezes nós pensamos, imaginamos e dizemos assim: não tem como mais caminhar, não tem como mais andar, não vou parar, vou desistir, porque para mim aqui já deu, para mim aqui acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. É verdade, porque somos humanos e todo ser humano é falível, está sujeito à falha. Mas é neste momento que, quando ele se coloca na posição de homem limitado, a Bíblia diz que é justamente no verso de número 6 que então o varão entra em ação. E quando o homem entra em ação, olha para ele e diz: viste isto, ó filho
filho do homem. Quando ele diz, viste isto, era ele dizendo, eu estou te dando a lição, que você é limitado, que você muitas das vezes não tem possibilidade, muitas das vezes nós não conseguimos caminhar em determinada situação, porque somos limitados, porque somos falhos. Mas quando ele diz, viste isto ao filho do homem, aí agora Ezequiel agora toma a palavra e diz da seguinte forma, então levou-me. Observe que Ezequiel, tendo a sua limitação, ele diz, para mim não dá mais. Mas depois que ele coloca a limitação em pauta, ele vê agora o filho do homem falando com ele e dizendo da seguinte forma, é verdade, você é limitado e muitas das vezes não tem como caminhar, mas eu te digo que eu, Senhor, te levo nesta noite. Eu sou aquele que vou te conduzir às profundezas da minha revelação e eu vou te mostrar os segredos ocultos da minha palavra. Quem acredita nisso, levante a mão. Então Ezequiel, o próprio Ezequiel diz, então levou-me. O que Ezequiel estava dizendo? Para mim não dá, mas ele é o dono de tudo, é ele quem faz, é ele quem opera, é ele quem realiza, é ele quem tem o poder. Ele levou-me. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Espírito. Deus da glória. Veja se não é mais ou menos a sua história. Tem momento na sua vida que você diz, para mim já deu, não tem mais solução. Aí o varão aparece e diz, não se preocupe, eu estou no controle, prendi os teus lombos. Meu Deus, aleluia. Não se preocupe, eu estou no controle da situação. E Deus está falando nesta noite para alguém. Eu estou no controle da situação. Nada foge do meu controle, diz o Senhor. Levante a sua mão, glória a Ele. Aí Ezequiel disse, então levou-me. Porque eu não posso caminhar, mas é Ele quem está me levando. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. É Ele quem está me conduzindo. Nós não temos força muitas das vezes, mas Ele conduz. Ele pega na nossa mão e nos leva. Tem momento que a gente quer parar. Quem nunca passou isso aqui no ministério? Quem nunca passou? Momento que a gente quer parar, que a carga vem forte, vem pesada. Mas aí Ele pega na nossa mão e diz, se preocupe não, eu estou no controle da tua vida, eu vou te levar. E Ezequiel testificou dizendo, e levou-me. Depois que então ele leva a Ezequiel, ele agora adentra o rio. Observe comigo. Então levou-me, me fez voltar para a margem do rio. Observe a conotação que Ezequiel expressa aqui. Então levou-me de volta para a margem do rio. Por que de volta? Porque foi na margem do rio que Ezequiel começou. Foi na margem do rio que Ezequiel iniciou. O que é então que o Senhor está falando? O Senhor está falando, eu vou te mostrar as minhas profundezas, as minhas revelações. Eu vou te mostrar os meus segredos que os homens não sabem, mas eu, Senhor, te revelo porque te amo. Mas eu vou te levar de volta até a beira do rio. Por quê?
para que você entenda que foi lá no início, foi lá no começo, na beira do rio, para que nunca mais você esqueça que você começou do zero, começou do nada. Foi na margem do rio que eu te levantei, que eu te caminhei contigo, para você entender que eu te amo. Deus está dizendo que nos leva à beira do rio para nós entendermos que não tem como se exaltar. Ele tem o controle de tudo, é Ele quem manda, é Ele quem pode, é Ele quem realiza. Levante a mão, dá um bravo de glória. Deixa eu correr por causa do tempo, porque eu ainda quero deixar azeite na dobradiça da porta para poder voltar. Aí então ele continua dizendo: e tendo eu voltado, olha aqui o que Ezequiel testifica: e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvore, de um lado e do outro. Observe comigo, que quando Ezequiel adentrou no rio, Ezequiel não viu árvore nenhuma. Árvore fala de fruto. Mas quando então Ezequiel sai do rio, agora Ezequiel está vendo uma grande abundância de árvore à margem do rio, de um lado e do outro. O que é que Deus está chamando e dizendo? Ele está dizendo: eu vou te levar às profundezas das águas profundas, e quando você sair, você vai começar a ver os segredos dos meus mistérios e da minha revelação. Levante a tua mão, dá glória. Verso 8, aleluia. Ele continua dizendo: então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. Observe, estas águas saem à região oriental e descem ao deserto. Observe comigo que esta água, pregador, nada mais nada menos que Jesus de Nazaré. E Jesus é a água, ele disse para a mulher samaritana: dá-me de beber. E eu tenho uma mensagem que eu falo: o dia em que a água teve sede, o dia em que a água teve sede, e água tem sede, tem, porque pediu ele na água, ele pediu à mulher: dá-me de beber. E ela disse: como podes tu conversar comigo, sendo eu mulher samaritana? Tu não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Tu não sabe que os judeus não andam com os samaritanos? Tu não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? Tu não sabe que os judeus não tomam a santa ceia com os samaritanos? Tu não sabe que os judeus não encaram os samaritanos? Jesus está falando, aleluia, glória a Jesus. Aí sabe o que é que Jesus diz? Jesus diz: se tu conhecesses o dom de Deus, vê a humildade de Jesus, porque se fosse alguns bobinhos que eu conheço por aí, já tinha se exaltado dizendo: se tu me conhecesses, Jesus não, se tu conhecesses o dom de Deus, e depois aquele que fala contigo, tu é que me pediria água, e eu te daria a água da vida, porque eu sou a água. A Bíblia nos diz em João capítulo 7, verso 37, Jesus diz: e no último dia, o grande dia da festa, ele diz, Jesus pôs-se em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus é água, tem previsto, levante a mão, beba. Ele é a água. Aí agora Ezequiel viu esta água chorando, e ele disse da seguinte forma: então disse-me, estas águas saem para a região oriental e desce para o deserto. Olhe por mim, olhe para mim, preste atenção. As águas vêm descendo para o deserto, ela vem saindo da região oriental para o deserto. Está passando no deserto, dê glória a Deus, porque a água está passando por aí. Você não vai padecer, você não vai morrer, porque está passando no deserto. Vai não, tem refrigério de água, e a água está passando pelo deserto. Está dizendo: você não vai morrer, é apenas uma prova, é apenas um teste, é apenas o Senhor que estou moldando a tua vida, o teu caráter, porque quando tudo isso passar, eu, Senhor, vou te exaltar na terra para a glória do meu nome. Levante a mão, dê mais um glória a Jesus. Então ele continua dizendo da seguinte forma: e quando as águas passar pelo deserto, elas entrarão no mar, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Que mar é este que Ezequiel está vendo? Este mar nada mais é do que um mar chamado Mar Morto. Nós sabemos que o Mar Morto não tem vida. Lá existe uma grande quantidade de sal, e quando a pessoa dá um mergulho, ela apoia, porque não chega a profundidade
tempestade justamente neste mar. É um excesso de sal tão grande que não tem como ir para as profundezas. Agora imagine, sabe o que é que Deus está falando? Ele está dizendo que as águas vai descer para este mar, vai passar pelo deserto, vai passar pela prova e depois vai descer para o mar. Oh meu Deus, que mar é este, pregador? Talvez exista um mar morto lá no meio da tua casa, no meio da tua família. Não tem fruto porque é morto. Tem coisa lá que está morta. O mar está morto, não tem problema não. A água vai passar pelo deserto, vai alimentar a tua vida, depois vai passar e vai descer no mar. E depois que ela descer no mar, Ezequiel viu e disse: quando essas águas descer no mar, será que toda criatura vivente por onde passar estas águas, ela viverá? Sabe o que é que ele está dizendo? A água vai passar pelo deserto, vai lhe alimentar, vai matar tua sede e depois vai descer para o mar. Se lá no amor tu não tiver vida, é Deus dizendo para você: ela vai descer e vai dar vida, ela vai descer e vai dar vida, ela vai descer e vai dar vida, ela vai descer e vai dar vida. Pegue na mão de quem está do seu lado, segure por gentileza, só para interagir esta noite. Isso é negócio de pregador. Pega na mão dele, segura a mão dela com alegria, dá uma chacoalhada de leve na mão dele, dá uma sacudida de leve na mão dela e profetiza para ele da seguinte forma: na tua casa vai ter vida, no meio da tua parentela vai ter vida, lá no meio da tua família vai ter vida, porque as águas estão descendo, as águas estão descendo, e vai ter peixe, e vai ter peixe,